Bom dia, meu nome é Daniel Delgado Queixada. Ministrei semestre passado junto com o professor Wellington Pereira Rodrigues ao C de Biosistemas do Corpo Humano. E o tema da aula proposta foi Sistema Renal. E a gente organizou a aula e realizou da seguinte forma. Na primeira aula, tá, que foi comigo, a gente realizou uma tempestade de ideias sobre os rins, as funções, causas de problemas renais, para a gente, enfim, levantar ali o conhecimento prévio, né, e popular que os alunos têm em relação aos rins. E com essa discussão se iniciou uma construção de um mapa mental no quadro, em conjunto com todo mundo. E logo após essa tempestade de ideias, a gente trabalhou um estudo de caso, de um indivíduo diabético tipo 2 com insuficiência renal crônica. E nessa discussão do caso, a primeira discussão, foram levantadas algumas informações em cima do caso, tanto informações técnicas sobre a doença, né, sobre a patologia, sobre os sintomas, como também informações também de cunho popular dos alunos, né? Então o caso trazia informações tanto técnicas como de conhecimento popular. Por exemplo, sintomas, angústias do paciente, de quem passa por isso, angústias da família, né? E esse tipo de discussão, né? Tanto da parte da patologia em si do paciente e também a relação familiar, dá para se trabalhar também, foi trabalhado também na discussão, a questão da humanização, né? Tanto por parte dos profissionais de saúde como da família, né? Então entra aí também competências socioemocionais, soft skills, em cima do caso. E se completou, junto com essa discussão do caso, o mapa mental que se começou a se construir na tempestade de ideias, tá? Em cima desse mapa mental e desse caso que a gente construiu, foram construídas perguntas de aprendizagem, tá? Vindas dos alunos, tá? Com discussão do professor. E após isso, algumas hipóteses. Nesse momento, a sala já estava dividida em grupos, né, de discussão, mas essa construção das perguntas e das possíveis hipóteses foi feita com todos os alunos, enfim, da sala participando. Tá? Baseado nessas perguntas que foram levantadas, tá, e nessas hipóteses, o professor passou tópicos de estudos, tá, e de pesquisa, a fim de na próxima aula, com outro professor no dia seguinte, ser realizada a estratégia de sala invertida, certo? Então, na aula seguinte, já com outro professor, cada pergunta que foi levantada foi trabalhada em discussão com os grupos explicando o que eles trouxeram, uma hipótese mais afinada, não é? Que eles já tinham levantado algumas hipóteses no primeiro momento da primeira aula, mas nessa segunda eles já trazem agora algo um pouco mais definido, né? Uma tomada de posição mais certa em relação ao grupo. E foi-se trabalhando cada pergunta levantada em relação a isso. Então o grupo explicava, né, as respostas, com isso já caracterizava ali a sala invertida, porque em cima de cada resposta, enfim, ia se discutindo o assunto em si, né? A anatomia, por exemplo, do rim, a fisiologia, né? Então não só apenas a resposta crua da pergunta, mas o assunto em si já era discutido com o grupo já trazia essa discussão para a sala. Tá? Após isso, então, foi trabalhado, foi fechado aquele mapa mental, né? Com algumas informações que eles trouxeram para a discussão das perguntas e com a discussão do próprio assunto, né? E foi fechado aquele mapa e é isso, tá? Foi como foi trabalhado a sala invertida em relação ao assunto
sistema renal, tá bom? Obrigado.